o positivo e negativo da semana? Bem, eu tinha um negativo a semana passada, não tivemos a rubrica. Portanto, vou fazer 2 negativos. O primeiro negativo é o facto de, infelizmente, o governo provincial de Luanda reiteradas vezes ter feito intervenções em zonas que já têm asfalto e nunca naquelas zonas que nunca têm asfalto. Portanto, supostamente estava na agenda da vice-presidente Macron ir ao Largo 1º de Maio, não sei como é que ficou a agenda, mas nos deu a entender que houve um comportamento daquele pai que só manda lavar a casa, só manda lavar os filhos quando vai receber visitas. E fez uma intervenção ao longo da avenida de Olinda Rodrigues. Portanto, do 1º de Maio, ao longo do largo todo e um pouco ali, 100, 200 metros depois do largo, para quem vem para Olinda Rodrigues, via até ao primeiro viaduto, e depois os buracos continuam. Portanto, é difícil perceber estes remendos, estes tapa-buracos, mas também às vezes percebemos, porque no debate sobre o Orçamento Geral do Estado encontramos terraplanagens, tapa-buracos mais caros que a asfaltagem, pelo que não podemos deixar de mostrar o nosso descontentamento como cidadãos dessa cidade, que Luanda precisa de uma grande intervenção e não de tapas-buracos quando há iminentes visitas ou preeminentes visitas no país. O outro negativo, a semana passada aconteceu o Fórum dos Ativistas no Mochico, quando o Banco Mochico, uma das outras províncias, não consigo precisar agora, e que os mesmos reunidos em assembleia ou em fórum foram boicotados, desligaram a água e a energia do espaço onde estavam concentrados mais de 30 jovens vindo de todo o país, que estavam a discutir o futuro do ativismo em Angola. Decidiram sair de Luanda, dos espaços de Luanda, Benguela e outras paragens do país, e reunidos naquela circunscrição geográfica mais a leste do país, se podemos considerar, posto lá, foram praticamente intimidados pela polícia de intervenção rápida, colocaram um drone a policiar o espaço e a polícia aparecia armada até os dentes para intimidar os jovens. Mas eles também já são calejados, estão habituados a isso, conseguiram resistir a isto. E é importante, chamamos aqui a atenção das autoridades, que a segurança pública é para garantir a segurança para o espionagem, a integridade física e patrimonial. Exato. E pelo que ações do gênero devem ser digamos, condenadas ou sei lá qual é o termo vamos utilizar, e dar a oportunidade dos jovens enquanto pessoas, enquanto cidadãos, que são aí, a maior parte dessa população, 70% da população de Angola tem de 0 a 14, de 15 a 24, têm sim o direito de reunir onde quer que desejarem, desde que não violem nenhum elemento. Portanto, os jovens reuniram em fórum, sentiram-se intimidados pela presença excessiva da polícia, que, segundo dados, não tem apareceu porque estavam jovens ativistas. Muito bem, agora vamos entrar no nosso debate e abrimos com a visita do presidente francês Emmanuel Macron a Angola, realizada na última sexta-feira. Durante a visita de Macron foram assinados 4 instrumentos jurídicos no campo da cooperação. Os acordos de cooperação assinados compreendem o financiamento entre a República de Angola e a Agência Francesa para o Desenvolvimento, a facilitação de crédito entre Angola e a referida instituição francesa. Há ainda a referir neste quadro o contrato para concessão, fabrico e fornecimento de um sistema de satélite de observação da Terra, denominado Angel 1, a ser construído pela Airbus Defence and Space na República Francesa. Considerado como de alto desempenho, o satélite será responsável por estimar a produtividade agrícola, monitoramento da florestação, monitoramento de obras de construção e detecção de navios, incluindo derrame de petróleo. A partir destes acordos, o executivo angolano pretende olhar para outras áreas fora do petróleo em termos de cooperação com a França, como a agricultura, a saúde, a educação, só para citar estas. Começo consigo, Dr. Olívio Quilombo. Olhando para o que foi produzido do ponto de vista dos acordos assinados, mas também, enfim, os discursos tanto do presidente da França como do presidente angolano, está claro que a França está disposta a oferecer a Angola desde a tecnologia, o financiamento e também o conhecimento. Olhando para a nossa realidade, a nossa experiência, pensa que Angola será capaz de tirar proveito necessário para proporcionar o desenvolvimento do país?
Eu penso que vamos ter dificuldades de fazer isso, como temos tido dificuldade de ter uma relação win-win, ou no mínimo que consigamos garantir que por via da presença da França com as suas multinacionais, que muitas delas estão em Angola há mais tempo que a própria independência, por causa da Total Energy, que enfim representa o interesse francês a mais alto nível. E é só observar que esta super empresa, que é uma multinacional, tem, digamos, uma grande ação do ponto de vista do petróleo, mas do ponto de vista de incidência direta sobre o cidadão, pouco ou nada se vê, por quanto a relação é entre Estados, a responsabilidade social também vai da empresa para com o espaço onde ela está inserida, vai também diretamente para o Estado, o Estado assume esse ônus. Mas eu gostava de começar a minha intervenção com aqui alguns elementos que são fundamentais. Primeiro, que o presidente Macron está a tentar recuperar um espaço que está em queda, uma vez que depois da última visita, em que não foi muito bem, digamos, sucedida, do antigo ministro do interior que passou a presidente Nicolas Sarkozy em 2007, em que fez um discurso rancoroso, um mau discurso que estimulou uma resposta do continente africano com aquele célebre livro África Responde a Sarkozy. Mas eu gostava de voltar ainda a um discurso do presidente Macron no dia 22 de 2 de 2023 no Palácio de Eliseu, onde ele disse que a França deve mostrar uma profunda humildade em África. A França está a perder espaço em África, sobretudo na África Central e África Ocidental, em detrimento de uma força, digamos, de mercenários, que é a Wagner, com uma grande influência e proximidade com os russos. E há manifestação de repulsa nestes estados africanos e que negam de forma direta a presença da França. No Níger fala-se do urânio e da presença, portanto, de uma tropa de elite francesa a controlar aquela mina de urânio por causa do interesse energético francês. Ele depois diz que Macron quer vir à África no máximo semestralmente ou regularmente, e inclusive nesse mesmo discurso disse que temos que fazer uma parceria equilibrada e recíproca, parceria econômica entre a Europa e a França e o continente africano. Então ele diz que vai disponibilizar 40 milhões de dólares, e aqui faço uma provocação ao Dr. Celso, para uma comunicação ofensiva. Ok? Isso significa muito, a mais alto nível, significa que a França quer recuperar um espaço em África, e começa exatamente por essas viagens que o presidente Macron acha que tem que ser semestral para uma maior reaproximação e reganhar o espaço de grande influência política que a França sempre teve. Por outro lado, é preciso estabelecermos aqui alguns elementos. Nós vivemos hoje a famosa transição energética. Para Angola deve significar, segundo os especialistas, diversificação da economia. Por outro lado, os acordos ficaram muito mais no lado da tecnologia, agroindústria. Em 2020, transpôs o presidente Macron estar aqui em Angola, fazer a inauguração de uma fábrica em Malange, creio que não aconteceu por causa da Covid. E, portanto, os nossos desafios são desafios na base da logística e da infraestrutura que nós não temos. Portanto, não temos estradas, e esta cooperação vai ficar, desse ponto de vista, que pressupõe especificidades, que é o caso de estradas, para a garantia da logística dos produtos. Isso vai ser o maior desafio, e Angola fez grandes investimentos num passado não muito distante, que não são refletidos, não são visíveis. Os 30 mil milhões de dólares gastos em estradas. Houve um estudo interessante na Universidade Católica do SEIC, que é o custo das infraestruturas em Angola, por um lado. Houve agora, para saudar o 40º aniversário da relação Angola-China, lançamento de um livro que teve o prefácio do embaixador chinês em Angola, o Sr. Gao Tong, e que ele deixa claro que a China recuperou e construiu 20 mil quilômetros de estrada, num total de 76 mil, dos quais 26 são nacionais, portanto, a malha nacional, primárias. E eu estava nesse estudo, estive presente. Portanto, a China dá um sinal que fez um grande investimento, mas não é visível. Logo, é uma dívida. Nós somos o maior devedor chinês em Angola e o segundo no mundo da China, é preciso dizer isso. Então, a França quer recuperar esse espaço, até porque do ponto de vista econômico, entre a França e a Angola, as trocas comerciais estão na ordem dos 4 mil milhões de dólares. Com a China são 30 mil milhões. Portanto, a França está muito distante daquilo que é o interesse, portanto,
precisa recuperar esse espaço. Por outro lado, as mentalidades mudaram, segundo o presidente Macron, e ele acha que deve haver soluções recíprocas. Chega de impor soluções. Eu fiquei, enfim, surpreso, porque vejo o presidente Macron numa luta de recuperar espaços. Só que não vejo capacidade interna da Angola em aproveitar esta oportunidade. Não sei se vai ser aproveitada, sobretudo pelos aspectos que eu aqui citei. E eu termino. Eu acho que vou referenciar aqui algumas obras que são interessantes. Por exemplo, o caso África responde a Sarkozy, em resposta ao discurso de Sarkozy, um discurso que foi considerado como xenófobo e racista, proferido por Nicolas Sarkozy na Universidade Cheikh Anta Diop, isso em Dakar, no Senegal. Foi bastante insultuoso, que obrigou uma resposta dos africanos. Esse livro também está traduzido em português pelo INIC. Há um outro livro interessante, A Política Africana da França, Os Desafios do Século XXI, um livro de 2009, para percebermos de facto este recuo estratégico para a França, da França para a África. O outro é O Fracasso da África Hoje Será o Desafio da Europa Amanhã. Foi um tema em que o presidente Nicolas Sarkozy apresentou em 2010, era na altura da Ministra do Interior, numa conferência sobre gestão do fluxo migratório fluxo migratório entre a África e a Europa. Portanto, eu vejo aqui a França à procura de espaços extra-tradicionais, dos seus espaços tradicionais onde está a perder influência. Agora, claro, não me agrada ver essa vontade que o governo de Angola tem, estar em vários espaços de influência africanas. Estamos a falar de organizações de cooperação e integração. Por exemplo, a SADC é de integração porque não há descontinuidade geográfica. Agora, a cooperação que impõe línguas e outros elementos, para mim cai muito mal, porque há uma incapacidade de presencial da Angola, do ponto de vista de quadros, e depois de acompanhar a estratégia e tirar benefícios diretos. As relações internacionais pressupõem, em grande medida, busca de benefício. Se não há benefício, até onde já fomos, eu acho que não adianta. Essa coisa de entrar na francofonia, acho desnecessária, inoportuna. Temos outros espaços que devemos investir mais, porque até temos o fator língua, que é um grande impeditivo, porque estar nessa... E essa questão da língua, recordo-me quando da tomada de posse do seu primeiro mandato, o presidente João Lourenço anunciava apostar na massificação do ensino do francês. O discurso do João Lourenço foi o discurso tomado de posse. Justamente. É o discurso que eu tenho e estudo sempre. O inglês e o francês. Tenho esse mau hábito de ler os discursos dos outros e tentar buscar o melhor dele. O presidente João Lourenço, quando começou a falar da política externa, o primeiro país que ele estudou foi a África do Sul, na Europa foi a França, nas Américas foi os Estados Unidos da América. Portanto, ele tinha noção do que ele quer. Mas agora, não estava preparada uma estratégia, no meu entender, na base da política pública que foi criada, que foi a diplomacia econômica, que pressupõe, antes de sobretudo, o perfil do diplomata, que está completamente desfasado daquilo que é a nossa realidade objetiva. Ok, muito bem. Se chega aos termos que se chegou, em termos de linguagem, há um desfuncionamento do sistema. E o dicionário de ciência política é claro quanto à crise. Ele diz que a crise, a noção de crise conota a ideia de perturbação, de desfuncionamento no funcionamento habitual de um sistema. Estamos a falar, pode ser do sistema judiciário, executivo ou legislativo, que complica a dinâmica do processo. Uma ruptura do equilíbrio provoca uma tensão que exige uma certa dramatização. A nível retórico, sim, resulta aqui uma propensão, por vezes impensada, para falar de crise, desde que se pretenda chamar a atenção para um fenômeno. Quando olhamos os sucessivos escândalos no judiciário de tribunais superiores, a crise. E a crise é consequência de uma crise macro, que é a crise da democracia, que é uma crise política há 30 anos. Nós temos uma crise política, que é uma crise da democracia, porque a nossa democracia não é testada ao limite. As instituições angolanas são testadas ao limite. E a democracia só está em crise quando as instituições são testadas ao limite. Nunca fizemos uma alternância, não temos tribunais, pessoas a nível dos cargos dos órgãos de soberania, por um lado, e a nível dos cargos estratégicos, preparados ou testados a obedecerem a uma outra figura que não são pessoas ligadas ao MPLA. Ali há uma crise. Esta crise da democracia resvala em outras crises, nos outros espaços de influência política. E estamos a falar de um órgão de soberania.
Portanto, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que eu chamo aqui a atenção é, pela forma como está gerido o processo, eu vejo falta de habilidade de manobra do Presidente da República. Sobretudo porque ele faz uma entrevista, do meu entender, que foi desastrosa, pela forma que responde um jornalista da RFI, que foi altamente intencionado na pergunta, e o Presidente da República escorrega. Ao invés de blindar-se no Ministério Público, a PGR, que seria a tua testa, o seu capacete, assume um ônus. Demonstrou falta de habilidade política, no meu entender. E isto é mau para a gestão do país com complexidades, especificidades, como é o caso de Angola. E há aqui um elemento que me faz lembrar do Dr. Celso sabe melhor do que é, um filme interessante, que é livro, depois passou para filme, o Dossiê Pelicano, de John Grisham, um livro que o John Grisham é mais ou menos como o sexto autor mais lido dos Estados da América, tem 300 milhões de livros vendidos. E o Dossiê Pelicano é um thriller jurídico de conspiração política e lobby político que tem que ver com vaga na Suprema Corte. Traz mais ou menos uma visão, os jornalistas sabem que já viu esse filme, uma visão de como é que, se há uma crise no sistema, sobretudo no sistema judiciário, o que é que se desenrola. Chama a atenção do jornalista, chama a atenção da comunidade jurídico-legal, se podemos considerar, e cria uma série de ondas de choque que revelam, portanto, dinâmicas que colocam em causa o sistema judiciário, o órgão como tal, e depois levam ao Presidente da República e obriga uma ação de cima para baixo. Agora, é preciso haver habilidades para que a posição do Presidente da República, que é o chefe do Executivo, não choque com esses interesses do Judiciário e do Legislativo, porque se chocar, vai fazer com que haja reação, sobretudo no Legislativo. Eu noto aqui essa falta de habilidades, Presidente João Lourenço, e estou a reiterar essa palavra de propósito e assumo aqui. Mas esta falta de habilidade que está a invocar está a basear-se nas respostas à entrevista ou nas ações praticadas? Não, na resposta à entrevista, na reação das estruturas, sobretudo, na forma como o processo se desenrola e uma incapacidade de olhar e desviar por um lado. Ok. Encontrar espaço de defesa para proteção da imagem. Ou a habilidade sua de leitura de contexto? Não é. E dos sinais eu estou a fazer uma leitura em função dos fenómenos. Os fenómenos me dizem uma coisa, eu vou num quadro de avaliação da análise política e tiro uma conclusão. E encontro falta de habilidade. Porque há questões aqui que são do passado. Esta juíza foi a terceira mais votada. O Presidente da República fez a sua escolha. Há um ônus sobre ele na escolha das duas figuras dos tribunais superiores. Portanto, o culpado número 1 é quem escolhe. E a escolha do culpado número 1 faz com que os menos votados acomodam-se pelo despreparo, sei lá, pelo lobby, sei lá, pela confiança política. Não podemos descurar esse elemento, que é fundamental. Infelizmente é fundamental. Confiança na figura que vai exercer a mais alta magistratura. Agora, o choque, as ondas de choque é que devem obrigam o ator a ter capacidade de manobra. E eu não vejo isso, Presidente João Lourenço, infelizmente não vejo, e coloca a sua posição. Dr. Colombo, qual seria a atitude do Presidente da República? E que, não sei. Diante desses casos? Não percebi? Diante dessa situação de denúncias do envolvimento em atos de corrupção pela juíza Presidente do Tribunal de Contas, qual seria a atitude do Presidente da República? A de poderes era dar o espaço à PGR como advogada do Estado. E esta fazer o seu trabalho e criar porque o Presidente da República tem informação privilegiada. Ponto 1. E na informação privilegiada, eu entendo que as suas respostas demonstraram favorecimento a uma figura que os qual seria essa figura? O Tribunal Supremo, não diria superiores, mas são mais, também não diria mais gravosos, mas pelo menos é o que mais eco faz do ponto de vista prático. E nós sentimos que houve uma escolha e houve um custo-benefício na avaliação, portanto, da pressão ou do vulcão, mais ou menos das ondas de choque, que tanto um quanto o outro pudesse acontecer. Escolheu-se, portanto, um. Agora tem que se assumir as consequências disso. Isso serão gravosas. Se uma figura do Tribunal Superior é constituída, arguída, num Estado que se quer democrático, eu não é uma crise.
Essa é a questão, mas... Pois, mas a questão... Não, mas pode ter uma visão meio diferente da crise total. Da crise não é crise. Não, o doutor quer forçar que haja crise. Não. Porque a política também não interessa. O doutor é deputado da UNITA, interessa-lhe que o país esteja em crise. Então quer forçar a Quando você tem uma estrutura desse nível, onde os magistrados, indiciados ou não, suspeitas ou não, há uma crise, ponto final. Em teoria política, não há nada mais eminentemente político debaixo do céu do que a soberania. E nós temos 3 órgãos de soberania. Sendo a política a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis, sempre que a soberania estiver em causa, há uma crise. Em teoria política. Mas está em causa? Está. Mas é a soberania do Está. Porque nós temos um órgão de soberania. Nós temos um órgão de soberania dos 3. Pois, aí está. O seu desempenho não está afetado. As instituições. A pessoa, a entidade em causa vai ser, digamos, ter um tratamento pelas instituições. Mas Aí está o problema, porque A soberania está institucional. Está certo. Vamos fazer o seguinte, doutor. Quando a instituição é gerida ou enviosada, se ela zigue-zaguear, vai zigue-zaguear. E vai pôr em causa o seu funcionamento normal. Não aconteceu um ritual judiciário ou jurídico, os colegas que vão me ajudar, que é a abertura do ano legislativo. Sim. E o Presidente disse Porque eu... não ter aberto o ano judicial por essas questões do escândalo. Não, o Presidente foi de férias, que estava doente. Pois, mais uma razão. Por outro lado, e este ritual é fundamental até para a própria democracia que se pretende. Por outro lado, quanto às manifestações, vai acontecer amanhã, dia 7 de março, a terceira divisão vai realizar uma conferência exatamente sobre reflexão em torno dos movimentos sociais e as lutas sociais, o direito à manifestação sobretudo. É um debate muito sério. Houve um estudo feito pelo ISCTE em Portugal, em que eu também participei, em que de facto houve uma regressão significativa, sobretudo depois do estudo, quanto às manifestações. Não tem acontecido manifestações cívicas, não. Tem acontecido manifestações políticas, de partidos políticos, e que... Essa regressão compreende a que período? Sobretudo nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos. Houve uma regressão significativa, extremamente violenta, e quando os grupos da sociedade civil marcam manifestações, são sempre negadas, desautorizadas. Ontem, por exemplo, houve uma atividade que é para, não diria saudar, mas chamar a atenção à sociedade sobre as mortes dos 8 jovens na Vave de Rul, e que foi repelida, ponto final, repelida. Na maior parte das vezes, as manifestações têm sido reprimidas pela polícia e com violência. Algumas nem chegam a acontecer. Tem um excesso de um grupo de ativistas. Se o excesso do grupo de ativistas é atirar pedras, então que a polícia anti-mutim, que tem a missão de conter o mutim, que apareça. Mas o que eu tenho observado é armas de fogo, balas reais, tiros certeiros em locais estratégicos, como cabeça e abdômen. Portanto, eu acho que isso é que está errado. E, portanto, as manifestações são um elemento fundamental, é um indicador de democracia. Pena que isso não se percebe isso em Angola. Em relação à devolução pelo Tribunal de Luanda do processo da Isabel dos Santos. Vamos ter muitos processos contra o Estado por causa de processos mal instruídos. Eu acho que isso vai acontecer porque logo de início a PGR assumiu ter incapacidade técnica e humana, tanto de dar provimento a questões relacionadas a casos de combate à corrupção, sobretudo aquela corrupção de alta finança. Isso foi assumido. Há um livro da PGR, talvez 2018-2022, sobre isso, onde até assumem capacidade em termos, digamos, materiais, ou seja, daí haver o decreto que deu à PGR a possibilidade de ficar com 10% dos ativos recuperados em sede do combate à corrupção. Portanto, a PGR é um ator pode ter vontade, mas tem incapacidade por falta de aspectos técnicos, materiais e humanos. Eu não sei se posso dar a resposta que eu tinha de dar ao meu colega, porque é muito fundamental, se me permite. Mas rapidinho mesmo. Mas eu vou dizer, não concordar também com também vai responder no seu tempo, doutor. A sociedade segundos mesmo. Nós às vezes confundimos, olhamos para a sociedade civil como uma unidade fora da política. A sociedade civil é uma unidade política
heterogênea, com vocações para o ativismo. Quando há ativismo, há defesa de causa, que é política, que é econômica, que é cívica, que é, portanto, acadêmica, que é ambiental. Depois nós temos espaço plural. O ativismo, quando o interesse é comum entre um determinado partido político e a sociedade civil, vai haver esse casamento. Há um interesse comum em Angola, que é o facto de haver alternância política. Daí surgir a FPU, que é um espaço plural. Quando isso acontece, deixa de ser sociedade civil. Vou continuar. Eu termino já. Isso é ciência política. Onde pessoas como eu, sem partidos políticos, estão num espaço plural que chama UNITA. Você tem partido político. Até provar o contrário. Aí é que está. Você é deputado da UNITA. Você no parlamento responde pela UNITA. Eu estive na lista da UNITA. Exato. Você está particularmente vinculado à UNITA. Você já não é mais sociedade civil. E colocar pessoas fora da UNITA por um interesse comum. Muito bem. Aí é que está.